Olá, amigos do canal Luz da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, inscrevam-se. Assim, vocês estarão apoiando o canal. Juntos, somos mais fortes. Ensinamento de Meisho Sama: o espírito precede a matéria. Conforme me referi anteriormente, tecerei considerações sobre a relação entre a doença do ser humano e o mundo inorgânico, que chamamos de mundo espiritual. O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o espírito. O corpo é uma matéria visível e, por essa razão, todos podem distingui-lo. O espírito é invisível, mas existe, sendo uma espécie de elemento etéreo. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o espírito é uma existência do mundo espiritual. Este mundo, conforme expliquei, é transparente, mais rarefeito que o ar e semelhante ao nada. Muito pelo contrário, longe de ser o nada, ele é a fonte geradora da força infinita e absoluta, que por ora chamaremos de força cósmica. É um mundo misterioso e inimaginável, cuja essência é formada pela fusão das essências do Sol, da Lua e da Terra. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força cósmica, e ao mesmo tempo juntam-se impurezas que são submetidas à purificação. É como o acúmulo de sujeira no corpo humano que necessita de banho. Portanto, quando se aglomeram impurezas no mundo espiritual da Terra, elas se concentram num determinado ponto e aí surge a ação purificadora da tempestade que efetua a limpeza. Os incêndios causados por raios e pelo homem têm a mesma função. O mesmo se verifica com o ser humano. Se há acúmulo de impurezas, surge a ação purificadora que é desencadeada a partir do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. Existem dois tipos de nuvens espirituais. Primeiro, aquelas que surgem no próprio espírito, e segundo, aquelas projetadas a partir do corpo físico. Vejamos a primeira. O cerne do espírito humano é constituído de 3 camadas concêntricas. Explicando a partir do centro, seu núcleo é a alma, que se assenta no ventre da mulher através do homem no momento da concepção. Por sua vez, a alma está envolta pela consciência e esta pelo espírito. O estado da alma se reflete no espírito por meio da consciência e o estado do espírito se reflete igualmente na alma por intermédio da consciência. Desse modo, a alma, a consciência e o espírito estão interrelacionados, constituindo uma trindade. Evidentemente, todas as pessoas fazem tanto o bem como o mal durante a vida. Se a prática do mal for maior que a do bem, o saldo entre elas constituirá o pecado que se reflete na alma e se transforma em nuvem espiritual. Por esse motivo, na sequência, formam-se nuvens na consciência e depois no espírito. Então, com o surgimento da ação purificadora, ocorre a eliminação dessas nuvens. Durante o processo, o volume delas se comprime. Com isso, elas se tornam mais densas, concentrando-se em alguma parte do corpo. O interessante é que, dependendo do pecado, o local da concentração é diferente. Por exemplo, os pecados associados aos olhos, nos olhos. Os pecados referentes à cabeça, na cabeça. Pecados relacionados ao tórax, no tórax. E assim por diante. Tudo de forma correspondente. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projetam do corpo para o espírito. Neste caso, primeiramente, o sangue se turva e, como consequência, surgem nuvens no espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do espírito. Ao contrário, o espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Assim, quando as nuvens se condensam e se refletem no corpo, transformam-se em sangue turvo e, ao ficarem ainda mais densas, transformam-se em nódulos. Estes, depois de dissolvidos e liquefeitos, são eliminados por diversos pontos do corpo. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo constituem aquilo a que se dá o nome de doença. Assim, o que se projeta a partir do corpo físico é o sangue turvo. Então, por que surge o sangue turvo? A causa é bastante surpreendente. São os medicamentos, que, paradoxalmente,
ocupam a posição de maior destaque nos tratamentos médicos. Como todo medicamento é veneno, quanto mais utilizá-lo, mais o sangue se turva, e a realidade é a maior prova do que estamos dizendo. Portanto, estando a pessoa sob tratamento médico, não é de se estranhar que a doença se prolongue ou piore, ou que até surjam outras doenças. Se o sangue turvo existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais e estas se tornam a causa das doenças, o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las. Não se conseguirá a erradicação completa das doenças se primeiramente não forem removidas as nuvens do espírito, uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de Jorei, que significa purificação do espírito. Desconhecendo tal princípio, a medicina convencional despreza o espírito e tenta curar apenas o corpo. Logo, por mais que ela progrida, as curas serão sempre temporárias. Podemos ver pela realidade que os tratamentos médicos não trazem a cura definitiva, mesmo que se diga que houve a cura. Na maioria das vezes, a doença volta a se manifestar. No caso de apendicite, por exemplo, por extrair-se o apêndice, não há como ela surgir novamente. No entanto, torna-se mais fácil a ocorrência de doenças nas proximidades de onde estava o apêndice, tais como a peritonite e as doenças renais. Isso ocorre porque as nuvens espirituais permanecem produzindo novamente sangue turvo, que se concentra em outro local. Vejamos agora as mudanças que se verificam no sangue turvo. Quando este sangue se adensa, devido ao contínuo processo de purificação, as partículas do sangue vão embranquecendo gradativamente. Isso é o pus. Pus misturado com sangue indica que as mudanças ainda estão em processo. Num estágio mais avançado, tudo se transformará em pus. Desta forma, podemos compreender o motivo de o catarro expectorado pelos tuberculosos vir ou não acompanhado de sangue. Creio que os termos fagocitose e glóbulos brancos, bem como glóbulos vermelhos, empregados pela medicina, são pertinentes a assuntos que remetem a casos semelhantes ao que citei. Pelo exposto acima, acredito que compreenderam a relação entre espírito e matéria. Em 15 de agosto de 1951, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.